Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. O título da lição desta semana é Esperança Indestrutível. Vamos começar pelo verso para memorizar da semana, Romanos capítulo 5, verso 5, que diz assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança nunca decepciona. É isso que vemos aqui no verso 5 de Romanos 5. A esperança não desaponta o cristão, não desaponta aquele que crê. A razão é simples, é que Deus inunda o nosso coração com o seu amor através do Espírito Santo que nos foi dado, conforme diz esse versículo. A esperança é recompensada com uma nova consciência desse incompreensível amor de Deus. Por que o amor de Deus é incompreensível? Podemos encontrar uma resposta em dois sentidos. Primeiro, devido à sua dimensão infinita e abrangente. Nós nunca vamos ter uma visão completa desse amor, porque ele está muito além da nossa compreensão. Mas ele é também incompreensível porque é difícil entender, porque apesar de Deus nos amar tanto, Ele permite que nós passemos por tanta dor e sofrimento. É muito fácil filosofar e teologizar sobre isso, mas quando o fogo da provação aquece a nossa alma, nem sempre conseguimos entender por que Deus permite isso conosco. Mas esse texto nos mostra uma luz, que é a ação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que entra em nossa vida em resposta à fé, está trabalhando para nos ajudar a compreender a realidade do que significa ser cercado por esse amor de Deus. Em outro lugar na Bíblia, depois de falar de coisas que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, o mesmo apóstolo Paulo salientou que essas mesmas coisas foram reveladas pelo Espírito àqueles que amam a Deus e que nós recebemos o Espírito para, segundo as palavras dele, para que possamos compreender o que Deus nos deu livremente. O título da lição de domingo é O Quadro Mais Amplo. Quando estamos sofrendo uma dor física, parece que tudo à nossa volta desaparece. Nossa atenção se volta completamente para aquilo que está nos incomodando. E o mesmo acontece quando estamos passando por uma dor emocional ou uma dor espiritual. Nossa tendência é a de nos concentrarmos no nosso problema e achar que tudo que precisamos é de uma solução imediata para aquela situação. Como é difícil quando estamos sofrendo essa dor, seja física, espiritual ou emocional. Mas é importante nós entendermos que a nossa dor, o nosso sofrimento, não elimina o universo fora de nós. Existem outras coisas acontecendo e muitas implicações envolvidas, além daquilo especificamente que nos afeta. Existe um quadro mais amplo. Nós estamos inseridos em um conflito de dimensões cósmicas entre o bem e o mal. Deus vê os nossos problemas não como nós, não apenas dentro do nosso contexto individual. Deus enxerga de uma perspectiva mais ampla. É por isso que nem sempre a melhor solução para a nossa dor é o fim da dor. Nem sempre a melhor solução para a nossa doença é a cura da doença. O livro do profeta Abacuque nos dá uma lição importante sobre essa realidade mais ampla que existe, Na primeira parte do livro, de apenas 3 capítulos, o profeta fica confuso porque não consegue entender como Deus poderia usar os cruéis caldeus, um povo corrupto, para invadir e arrasar Israel, o povo de Deus. O clamor de Abacuque é: por que te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Uma sensação de injustiça mesmo. É possível que você esteja passando por uma situação muito semelhante a essa. Talvez você esteja fazendo o mesmo questionamento do profeta Abacuque. Por que Deus permite isso comigo se eu sou fiel a Ele? Por que fulano ou fulana que não querem nem saber de Deus tem uma vida mais tranquila do que a minha se eu procuro andar nos caminhos do Senhor? Um sentimento de injustiça.
Diante dessas injustiças da vida, lembre-se de uma coisa: existe um quadro mais amplo. No livro de Abacuque, Deus deixa claro que chegará o momento em que os ímpios receberão o seu castigo e os justos receberão a sua recompensa. O mais importante de tudo agora é saber que Deus está no controle de todas as coisas. A declaração de Deus ao profeta Abacuque foi essa: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Muitas vezes a gente usa esse texto para dizer que tem que ficar calado na igreja, né? Mas o sentido não tem nada a ver com isso. A ideia é de que Deus está no controle de todas as coisas do universo. Então, cale-se, reclame menos, espere mais e confie mais em Deus. O título da lição de segunda-feira é Quem Nosso Pai é. Eu acho que todo ser humano tem alguma curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro, especialmente o nosso futuro, né? Eu me lembro quando eu era criança e também jovem, eu pensava muito sobre isso, né? Como será a minha vida no futuro? Será que eu vou me casar? Como será a minha família? E coisas desse tipo. Hoje, todas essas coisas em que eu pensava tanto já aconteceram. Mesmo assim, ainda existe uma curiosidade sobre o que está pela frente, né? De vez em quando eu fico pensando sobre isso também. E para muitas pessoas, muitas vezes, esse sentimento humano, né, essa curiosidade, deixa de ser uma mera curiosidade e se torna uma ansiedade angustiante. A história de Jó é assim. Quando ele foi acometido por tantos males e reveses na vida, né, depois de ter perdido tudo, inclusive seus próprios filhos e a sua saúde, Jó entrou num estado de profunda angústia. Os únicos amigos que lhe restaram, em vez de ajudarem, aumentaram ainda mais a sua angústia. Eles acreditavam que Jó tinha feito algo muito errado para estar sofrendo tudo aquilo. E então, no capítulo 38 de Jó, Deus falou o seguinte: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? E então Deus faz a Jó cerca de 60 perguntas inquietantes. No final, Jó diz que não tem nada a falar. Ele simplesmente se cala. Na sequência, Deus não se ocupa em responder às perguntas dos amigos de Jó, nem a dar explicações sobre todo o contexto do flagelo que Jó estava passando. O que Deus faz é apresentar a sua grandeza. Entenda uma coisa aqui. Mais importante do que receber explicações sobre as coisas ruins que acontecem na vida, mais importante do que isso é conhecermos mais a Deus. Mais importante do que saber por que está acontecendo isso comigo, é saber quem está comigo enquanto acontece isso. Eu já aprendi que eu não preciso de muitas explicações. O que eu preciso realmente é descansar no cuidado de Deus por mim. Se você está passando por problemas e não sabe por quê, simplesmente confie em Deus. Ele está cuidando de você. Quando Ele quiser, você vai entender as coisas. Mas enquanto isso, apenas confie. O título da lição de terça-feira é A Presença do Nosso Pai. A lição de hoje está baseada em Isaías 41, verso 13, que diz assim: Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. O povo de Israel não mais teria que temer as nações inimigas que queriam destruí-lo. O próprio Deus seria sua força, interferiria pessoalmente em seu favor, tomando-o pela mão direita, como diz o texto. Apesar da sua rebelião passada, Israel não foi rejeitado pelo Senhor. Os cativos judeus não precisavam temer o poderoso rei Ciro, nem mesmo a Babilônia, porque Ciro estava trabalhando para Deus e Babilônia seria em breve derrotada. Ao ler esse versículo, você sente o amor de Deus por seu povo e o desejo de Deus de encorajar o seu povo a confiar nele para o futuro. O grande problema é que quando o povo de Deus está passando pelo fogo da provação, pelo fogo da aflição, facilmente eles perdem a percepção da presença de Deus. É isso que acontece frequentemente conosco também. Para alguns,
As provas e sofrimentos são um convite à consagração, mas infelizmente para muitos outros, essas provas e sofrimentos são um motivo para desconfiar do amor e da presença de Deus. Um dos nomes dados a Jesus no Novo Testamento é Emanuel. Você sabe o que significa esse nome? Deus conosco. Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. E você pode ter certeza de que nos momentos em que você menos sente a presença de Deus, provavelmente sejam os momentos em que Ele está mais perto de você. Por isso é importante esse exercício constante, né, de pensar, lembrar, relembrar a cada momento que Deus está conosco, bem pertinho de nós. O título da lição de quarta-feira é Os Planos de Nosso Pai para Nós. E eu vou começar a lição de hoje passando uma tarefa de casa para você. Leia atentamente Jeremias 29, versos 1 a 14. Não vou ler aqui porque o nosso tempo aqui é bem curtinho, mas eu insisto, eu sugiro insistentemente que você leia Jeremias 29, 1 a 14. Essa passagem fala essencialmente de esperança. O povo de Israel estava no exílio, numa condição desesperadora, mas Deus lhes deu motivos para que eles não desanimassem, para que eles não perdessem a esperança. E eu vou destacar aqui 3 versos que dão bons argumentos para perseverar com Deus e conservar a esperança, dentro desse texto que eu recomendei. O primeiro é o verso 4, Jeremias 29, verso 4, que diz assim: Eu deportarei os exilados de Jerusalém para a Babilônia. O povo ia enfrentar uma situação terrível de servidão e exílio, mas eles podiam ter a segurança de que Deus estava fazendo isso, Deus estava no comando de tudo. Destaco agora o verso 7, Jeremias 29, 7, que diz assim: Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Com essa exortação, Deus estava dando a eles a garantia de que, mesmo em meio às dificuldades, Deus, podia atuar no meio deles. E, finalmente, o verso 10, Jeremias 29, 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Com essas palavras, Deus estava dando a segurança de que o exílio teria um fim. Eles não deviam perder a esperança. E agora eu quero falar não mais do povo de Israel, quero falar de você. Você está passando por um exílio também na sua vida? Você sabe do que eu estou falando, não é? Guarde bem essas 3 lições para não perder a esperança. Primeiro, Deus está no comando de tudo que acontece na sua vida. Segundo, mesmo em meio às maiores dificuldades, Deus está agindo para o seu bem. Terceiro, o sofrimento terá um fim. Se não for aqui, há uma eternidade de glória pela frente. O título da lição de quinta-feira é A Disciplina do Nosso Pai. Vou passar hoje mais uma tarefa de casa, mais um texto da Bíblia para você ler cuidadosamente. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 13. Hebreus 12, 5 a 13. Essa passagem deixa muito claro que o relacionamento de Deus conosco envolve uma coisa chamada disciplina. Assim como os pais terrestres disciplinam os filhos a fim de corrigi-los e fazer deles pessoas boas e respeitáveis, igualmente Deus disciplina os seus filhos a fim de que eles cresçam no caráter e na espiritualidade. É por isso que Deus permite e às vezes até nos conduz a situações de provação. Ele conhece o que precisa ser ajustado em nossa vida, o que precisa ser melhorado em nós. Ele sabe onde atingir o nosso ponto fraco a fim de curar. Mas esse é um processo muitas vezes doloroso, só que é indispensável para o crescimento e a salvação.
As provações da vida cristã são uma disciplina espiritual para ajudar o cristão a crescer e amadurecer. Então, em vez de tentar fugir das dificuldades da vida, nós deveríamos antes ser exercitados por elas para que possamos crescer. A grande lição desse texto é a necessidade de suportar a disciplina de Deus, mesmo quando ela é dolorosa. Deus nos disciplina para nos salvar e nós devemos aceitar e nos submeter à disciplina a fim de tornar o processo mais rápido e menos doloroso para nós. Pense nisso. E agora eu peço um favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ajude a divulgar o nosso canal no YouTube, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã.